Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o de primeira da UOL, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. PVC trazendo informações aí que Abel Ferreira renovou por mais 2 anos com o nosso Verdão, galera. Seguirá com o mesmo salário do contrato anterior e as premiações da mesma forma. E não haverá, galera, multa rescisória. Se ele quiser deixar o nosso Verdão, não haverá nenhum tipo de multa, galera. E também atualizando sobre novas contratações para a próxima temporada. Trazendo informações que o Verdão tá de olho no John Arias, galera, o ex-Fluminense. Será mesmo que o Verdão tá de olho nele? Deixa nos comentários aí. Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? PVC, vamos de informação. Abel Ferreira renova o contrato com o Palmeiras. Está renovado. A questão só, tem essa discussão. Não está assinado, mas assim, está faltando o anúncio oficial só. E está faltando um detalhe, porque assim, a informação que eu tenho é que vai ser por 2 anos. Tem gente dizendo que vai ser por 1 ano só. Mas isso é irrelevante nesse momento, porque não tem multa. Se ele assinar por 2 anos e quiser sair no final do primeiro ano, não faz diferença nenhuma. Então, claro que vai ser legal quando a gente souber da informação precisa. O que eu acho fundamental é que o Abel ficou bem incomodado e demonstrou isso na entrevista coletiva ontem, com a informação de que a premiação dele teria subido muito, vertiginosamente, e não é fato. Da minha apuração, com todo respeito à apuração de outras pessoas, o Abel vai renovar o contrato exatamente pelo mesmo valor. O Abel vai fazer uma extensão de contrato. Ele não vai mudar os valores do contrato. Os valores de salário e de premiações que convém ao clube e ao treinador, até porque senão a gente pode ameaçar sequestro, são deles e eu não vou divulgar os valores. Mas são iguais. Não mudou nem salário, nem premiação. Ele está estendendo o contrato por mais 2 anos. Repito, a informação que eu tenho é de que o acordo vai ser assinado por 2 anos, sem multa de rescisão. O que, na prática, significa que tanto faz ser 2 anos ou 1 ano, porque se no final do primeiro ano ele disser agora não quero mais, vou embora, ele vai embora. Não tem multa de rescisão. E as informações que o PVC está dando aqui estão também na coluna dele, que você acessa no All Sport, QR Code aqui para vocês. Então vocês podem ouvir o PVC dando a informação ou ler o PVC dando a informação, QR Code para vocês só acessarem com o celular. PVC, você acha que esse anúncio sai em breve? Que está todo mundo nessa expectativa, né? Mas aí, então anuncia, então assinou, não assinou? Deve sair em breve. E de qualquer forma, planejamento para a temporada 2026 já está em andamento, né? Com ele. As reuniões são todas feitas por ele, pelo Anderson Barros, pela diretoria de futebol, de um modo geral, para fazer as contratações que cheguem. Importante, não tem ali, eu vi gente falando, serão 5 contratações. Não se trata disso. O Palmeiras gastou um dinheiro muito alto para o padrão Palmeiras nesse ano. E gastou por quê? Os 701 milhões de reais. Gastou porque arrecadou 718 milhões de reais em vendas, por isso. Ele arrecadou mais em vendas do que gastou em contratações. E gastou porque entende que é o momento da transição de time. Então o Palmeiras gastou 701 milhões de reais para montar o time dos próximos anos. Só que o final do ano demonstrou que tem carências. Então, por exemplo, o Aníbal Moreno, para falar o português rasgado, não jogou nada. Aníbal e Emi, precisa de um 5? Precisa de um 5. Precisa de um volante melhor do que o Aníbal mostrou ser nesse ano. Quem é esse 5? Tem dinheiro para contratar o 5? Só se vender alguém. Então, as negociações vão se dar com saídas e chegadas. Mas não é que precisa contratar um lateral direito, um lateral esquerdo, um zagueiro central, um quarto zagueiro, um centroavante. Não, o time dos próximos 3 anos é este time com ajustes. Provavelmente 2, 3 jogadores que vão chegar. Um 5. Para ter um 5, pode ter uma proposta pelo Flaco Lopes. Acho difícil que tenha nesse momento. Se tiver proposta pelo Flaco Lopes,
pode vender o Flaco Lopes, porque não vai ter uma proposta melhor do que chegue de 30 milhões esse ano. Vitor Roque, se tiver proposta, vende agora? Não. Vitor Roque não. Vitor Roque só depois da Copa. Se tiver proposta depois da Copa, vende. Agora, não. E para chegar a um, vai sair um. Não é muito fácil você dizer, vai ter que chegar um zagueiro. Acho que sim. Porque o Mikael precisa de um substituto, de um zagueiro mais confiável. Vai chegar um volante? Acho que sim. Ou você recupera o Aníbal Moreno, ou você precisa de um outro volante. E se vende o Flaco, por exemplo, chega alguém para o lugar ou aposta no Paulinho? Não, o Paulinho é aposta para ser o titular. De qualquer jeito. O Paulinho é aposta para ser titular como ponta de lança. É muito provável que o Paulinho jogue na função que o Flaco jogou esse ano. E se você tiver Paulinho e Flaco, melhor. Mas se tiver proposta pelo Flaco, vai ser uma oportunidade de mercado. Nesse caso, pode ser que venda. E aí você traz alguém para o lugar dele. E isso passa diretamente pela avaliação deste elenco dessa temporada, né? Quem deu certo, quem não deu, quem pode ir embora, quem não pode. E a partir daí, vamos ver o que está faltando. Eu acho que precisa de um zagueiro, que o Palmeiras pode ou não entrar na disputa com o Flamengo pelo Vitão. O Flamengo é favorito para ter o Vitão. Eu entendo que precisa de um volante. Eu entendo que precisa ter um meia para disputar com o Rafael Veiga, para ser o Rafael Veiga novo. E sabe quem pode ser? Não tem. O Palmeiras já tentou negociar com o Arias na época do Fluminense. Então, a informação de Flávio Latif, que Latif traz no All Sport, é que John Arias continua na mira do Palmeiras para a temporada 2026, que ele está no momento de baixa lá no Wolverhampton. Foi no meio do ano, né, depois do Mundial de Clubes, se valorizou muito pela campanha que fez com o Fluminense, mas nesse período, pelo menos, de adaptação, um curto tempo, né, do meio do ano para cá, não fez gols, não deu assistências, então ali o time está numa campanha muito ruim também. Então o Palmeiras está de olho para, quem sabe, surge uma oportunidade nesse momento aí para fazer uma nova consulta para janeiro. E ele saiu do Fluminense, lembrando a vocês, por mais de 100 milhões de reais. É uma contratação difícil, pouco tempo de Europa, mas de repente pode dar certo, o PVC? O Abel gosta do Arias. Não, de dar certo, assim, de conseguir, eu digo, né? Porque o Arias sai do Brasil muito valorizado pelo que vinha fazendo era tido ali como um dos principais jogadores do futebol brasileiro naquele momento. O Flamengo também observa o Arias, a informação que vem do Rio de Janeiro. Entre Palmeiras e Flamengo, acho que o Flamengo tem mais cacife, dinheiro para contratar o Arias do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem uma negociação anterior com o staff dele, pode ser um fator. Mas não entendo, o Palmeiras não vai pagar 100 milhões pelo Arias. O Palmeiras só vai contratar o Arias se o Wolverhampton facilitar a saída dele. Talvez esse momento ajude com o time mal, com ele ainda não tendo vingado. Pode ser que o Arias decida que quer voltar para jogar, não quer saber do dinheiro nesse momento e aceite vir por um dinheiro menor. Mas eu acho que tem outras. Eu acho que tem Matheus Pereira, que é um jogador que o Palmeiras tentou negociar esse ano também, que pode tentar negociar de novo. Mas precisa de um meia. Sim. E o Arias é um jogador que está naquela fase ali de experiência de 27, 28 anos. É uma fase que geralmente jogadores estão no auge hoje em dia. Musetti, John Arias no Palmeiras agregaria muito esse time que teve dificuldades nesse meio de campo, né? Considerando ali não só uma posição, mas perdeu o Evangelista, aí o Andrés mudou de função, o Veiga já não é o Veiga de outrora. John Arias cairia muito bem nesse time do Palmeiras? Com certeza, Lu. Eu acho que o Palmeiras precisa tomar uma decisão sobre essa montagem do meio-campo. Eu acho que o Andreas, muito por conta da ausência do Evangelista, se firmou ali como um camisa 8, mas o Palmeiras poderia olhar para essa posição, trazer ali o novo Lucas Evangelista, que em breve vai estar à disposição, para que o Andreas fosse esse meia, e aí poderia alternar com o Rafael Veiga. Mas o Arias seria um grande reforço e a situação do Wolverhampton é horrível. São 8 derrotas consecutivas. Eles têm 2 pontos na Premier League. Então, talvez seja um momento oportuno para essa oportunidade de mercado que o PVC citou. E aí, na hora de negociar, se for para negociar, se tiver Flamengo e Palmeiras nessa busca pelo Arias, talvez o Palmeiras possa ter alguma vantagem, não pelo aspecto financeiro, mas pelo Arias poder se entender como titular do Palmeiras, o que seria mais difícil no Flamengo do De Arrascaeta.
Então, eu pensei nisso também, né? Para ele jogar, o Palmeiras é um lugar talvez mais promissor aí do que o Flamengo, porque no Flamengo a concorrência é maior e você tem o Arrascaeta. O Arias hoje com 28 anos. O Palmeiras que fez contratações, PVC, pensando mais num futuro, né? Em possibilidades de revenda e tudo. Talvez o Arias seja o jogador pronto que está faltando ao Palmeiras, como foi o que o Flamengo fez nessa janela, trazendo jogadores prontos que logo já chegaram e já deram resposta. Não, ele é pronto. Ele é o jogador para chegar e jogar. E não falta um cara assim pronto nesse período de reformulação do Palmeiras? Eu não acho que falta um jogador por ser pronto, Luiz. Eu acho que falta um jogador para jogar na função do Veiga, mesmo que você não tenha. Tá. Mesmo que você não use. Quer dizer, por exemplo, o que você ia montar o time? O time estava jogando com 2 pontas de lança, Vitor Roque e Flaco Lopes. O Flaco Lopes vindo jogar como meia. Só que o Lopes não é meia. Ele é um atacante que jogou como 10. O Paulinho também, mesma coisa. Ele é um atacante que vai ser o segundo homem de frente junto com o Vitor Roque. Pode funcionar muito bem, mas alguém tem que parar a bola. Tem um momento do jogo em que você precisa botar o pé em cima da bola. E tem jogos que você precisa rechear mais o meio. Aí você vai ter Lucas Evangelista, digamos que o Aníbal volte a jogar bem. Aníbal, Lucas Evangelista, Andréas Pereira. Mas tá aí o Veiga. O Veiga, que era o Veiga do time bicampeão brasileiro do 22 e 23, esse cara falta. O Veiga faltou em 22, né? O Veiga machucou em 22, o Scarpa era esse 10. Mas você tinha Scarpa e Veiga, mais um cenário. Você vai ter o Veiga que tá passando um pouquinho, né? É importante ainda, mas ele tem proposta do Grêmio, tem chance de sair, tem chance de ficar. Precisa de mais um. Quem é esse mais um? É o Andréas? Pode ser o Andréas, mas o Andréas não é o segundo volante. Se você tiver o Andréas como meia, você precisa de um outro segundo volante. Então, tem uma composição de elenco que precisa de mais um meio-campista. Um meio-campista pensador. Tipo o Matheus Pereira. O Arias é mais ofensivo do que isso, mas o Arias é um jogador que vem, compõe, organiza. O Palmeiras não vinha contratando jogadores de 28 anos. Nesse ano contratou um pouco mais. E vai ter pode ter alguém que chegue de 28, de 27, de 29 anos para rechear o meio-campo. Acho que vai ser uma necessidade. Ano passado contratou o Felipe Anderson, que já era mais de 30, já era um jogador mais experiente, mas não tem sido a tônica da filosofia de contratações do Palmeiras, né? Até pensando num poder de revenda também. Então, como foi o caso do Richard Rios, né? Um jogador que chegou, jogou, né? Fez a diferença, e aí o Palmeiras vendeu depois e ganhou um dinheiro em cima. Agora está falando de quem chega, quem pode sair, ou pelo menos quem está no radar de outros times. Jogadores, assim, que têm uma importância enorme na história do Palmeiras. Veiga e o Everton estão na mira do Grêmio. Grêmio sob nova gestão, agora com o Dorico Roman, quer fazer um planejamento diferente, quer agregar qualidade, foi eleito com esta bandeira, né, de fazer contratações, trazer nomes de peso, já está atrás do Cebolinha do Flamengo, por exemplo, e agora virou aí sua mira para Rafael Veiga e o Everton. Palmeiras diz não, essa é a apuração que a gente tem de Flávio Latifi. Segundo apurou o UOL, não quer a saída de nenhum, são considerados ídolos do clube, pilares para 2026, embora o Carlos Miguel tenha aí, né, nessas últimas rodadas, no fim da temporada, tenha dado conta do recado, mas o Everton ainda é o pilar. E o Veiga, mesmo não sendo mais um titular absoluto, segue sendo muito valioso para o Abel. O Abel aposta muito nele, tem contrato até o fim de 2027. E quem tem ajudado nessa negociação, segundo a apuração do Latifi, é o Marcos Rocha, que é outro, né, que fez parte dessa geração que venceu muito com o Palmeiras, foi pro Grêmio, tá dando aquela mãozinha ali para bater um papo com os amigos, aqui no Grêmio, quer vir para cá, a água tá quentinha e tal, tá fazendo esse papel aí. São dois jogadores, Mussete, que ainda são muito importantes pro Palmeiras, pensando em 2026, ou já dá para pensar numa renovação ainda maior, em alguns fins de ciclo? Eu continuaria. Eu acho que o Palmeiras está certo de pensar na permanência, mas eu já falei aqui no de primeira que eu acho que é uma decisão dos dois atletas. Pela história que eles têm no clube, eu imagino que se eles sentarem com a Abel, com a Leila, com o Anderson Barros e falarem, eu preciso sair, meu ciclo acabou, eu quero ser titular em outro lugar, caso o Everton sinta que o Carlos Miguel vá ser titular na próxima temporada, e o Veiga, que já é reserva desse time, eu acho que o Palmeiras não vai segurar como fez com o Mike e com o Zé Rafael
ambos que foram para o Santos. Eu, sendo dirigente do Palmeiras, eu tentaria ao máximo segurá-los. Acho que é muito importante você ter um goleiro como o Everton, mesmo que ele seja reserva do Carlos Miguel no ano que vem, e o Veiga, que faz mais de uma função e que foi decisivo outro dia, numa classificação maravilhosa na Libertadores. Então, para o Palmeiras, eu entendo a manutenção, mas eu penso que a decisão vai passar por esses jogadores. Se eles olharem para o ano que vem e entenderem, não quero mais uma temporada nesse status, principalmente no caso do Veiga, eles vão conversar com a diretoria e eu acho que o Palmeiras não dificultaria a liberação. Para o Palmeiras, para o Abel, a Veiga é tão importante que foi titular na final da Libertadores. A primeira coisa que o Grêmio precisa fazer é renovar o Mano Menezes, definir a situação do Mano Menezes. Tem uma reunião entre terça e quarta-feira para saber se ele fica, tem um monte de especulação sobre quem pode ser técnico que venha, falou-se do Luiz Castro, falou-se do Vitor Pereira, falou-se de um monte de gente. A minha impressão é que o Mano Menezes vai permanecer. E a partir daí tentar montar o time. Do ponto de vista do Palmeiras, eu acho que, primeiro, o Everton... O Mano está participando desse planejamento mais ousado, vamos dizer assim, para 2026? De tentar puxar caras que são importantes aí do mercado? Está participando, mas ele tem que ter certeza de que ele vai ficar. A minha impressão das conversas que eu já tive é que o Mano vai ficar. Mas tem que ter essa certeza, convicção, sentar e definir e anunciar. Até para chegar no mercado e dizer, quem está te ligando é o Mano Menezes, que é o técnico do Grêmio para 2026. O problema do Grêmio desse ano passou muito por janeiro do ano passado. O Grêmio montou um time muito equivocado, muito torto. Da contratação do Gustavo Quinteiros, em cima do laço disputando com o Santos, as escolhas dos jogadores, a demissão do Gustavo Quinteiros da reforma do elenco quando o Mano chegou, que achava que tudo que o Quinteiros estava fazendo, não que ele achasse, todo mundo no Grêmio achava que estava tudo errado. Então o Grêmio perdeu muito tempo para montar um time que foi brigar pelo 9º lugar. Ainda conseguiu terminar em 9º lugar. Mas foi muito equivocada a formação. E o Mano começa a formação do time novo. Do ponto de vista do Palmeiras, primeiro, em agosto... Metade da torcida, não, 20% da torcida queria o Everton fora. Em outubro, 100% queria que o Everton voltasse o mais rápido possível. Desculpa, ele é goleiro e quebrou a mão. O Veiga jogou o ano, primeiros 8 meses do ano, ele jogou com dor. Quando ele se recuperou da dor, ele voltou a jogar bem. Não no nível Veiga 2022, mas voltou a jogar bem. Então, o trabalho físico do Veiga é muito importante para que ele seja um jogador no nível Rafael Veiga em 2026. Perfeito. Para a gente fechar o Palmeiras, voltando na questão do Abel, o PVC trouxe as informações da renovação de contrato. Mussete, você já disse, né, que em que pese, né, alguns problemas que o Palmeiras teve ao longo dessa temporada, e foram alguns, né, por mais que tenha brigado pelos títulos, foi um ano que o palmeirense sai chateado porque não conquistou nenhum título, né, com um investimento muito alto que foi feito, então isso é inegável. A gente já levantou aqui alguns problemas do Abel nessa temporada, né, alguns erros que ele cometeu. Entre eles está ter deixado de lado o Campeonato Brasileiro antes do fim. Na sua avaliação, foi um erro do Abel? De não ter tentado brigar até a última rodada? Poderia ter entrado na última rodada com o título aberto? Claro, poderia ser que os resultados não ajudassem também, mas tinha essa possibilidade. Para você, foi um erro? Eu não acho um erro, Lu. Tanto é que naquele momento, de quando a gente teve essa notícia, eu falei que eu entendi a decisão do Abel. Acho que agora ficaria mais fácil eu dizer que ele errou porque teria a chance da conquista no último título, porque ele acabou perdendo a Libertadores. Foi um jogo parelho, afinal, o Palmeiras fez um jogo decente contra o Grêmio. Acho que foi um primeiro tempo muito bom, o Palmeiras poderia ter vencido, criou um elenco para isso, né? Acho que a partir do momento que você investe como o Palmeiras investiu, mesmo que seja no ano de transição, você espera que esses jogadores correspondam e que você possa em algum momento rodar o elenco, como o Flamengo fez, como o Cruzeiro fez. Então, eu não acho que foi um erro do Abel, acho que o grande erro do Palmeiras, se é que é um erro, foi na montagem do elenco. Pode ser que no ano que vem, os jogadores que a gente estava duvidando agora, eles até deram resposta nos últimos jogos. É só ver o que o Sousa fez, o GFT fez uma boa partida, pode ser que no ano que vem a gente fale, pô, o Palmeiras investiu bem, pensou no futuro. Mas olhando para o Flamengo, pela expectativa que se cria, o Flamengo acabou trazendo jogadores mais prontos, que corresponderam no curto prazo. Eu acho que ano que vem a gente vai poder entender melhor como foram esses investimentos do Palmeiras. Eu acho que o Abel, ele erra muitas vezes nas declarações, mas ele é um excelente técnico e o Palmeiras não pode ter nenhuma dúvida sobre a sua permanência, mesmo não tendo sido campeão esse ano.
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!